Fala, nação rubro-negra, 4-0 no Corinthians, muito bom ganhar do Corinthians. Arrascaeta, Pedro jogaram muito, Arrascaeta já é artilheiro do campeonato, Pedro é o vice com 4 gols. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí desse jogo aí do Flamengo. Vamos reagir agora aí, o que falaram sobre esse jogo do Flamengo aí, bora pro vídeo aí. E deixa no comentário o que você achou dessa vitória aí, 4-0, pra mim podia ter sido até 6-0. Vamos pro vídeo aí. Boa noite, 18h03, está começando mais uma edição do Sport Center e claro, vamos fazer o pós-jogo da partida do Flamengo contra o Corinthians no Maracanã. E que partida do Corinthians e que partida do Flamengo. A gente pode colocar um wiki e aí vocês vão tirar as suas conclusões daqui a pouquinho. Estou ao lado do Fábio Luciano, do Pascoal, o Zinho também está conosco e tem coisa pra gente comentar aqui. Parte positiva pro Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no Maracanã e viu o que viu, uma sapecada 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho, a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala. 2 times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians numa atuação muito abaixo do que se era esperada, para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia. E o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bolas na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, ver que Pedro saiu na cara do gol, Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi a exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente. Né? Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável.
é incomparável, muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou, sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4. 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto. Quase nem o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio campo mais forte, aí coloca o Romero. Quem coloca o Romero, pelo amor de Deus? Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí, quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos. Então, o Flamengo abre o placar e, em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então, foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então, é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje. Assim, o Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta, e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então, isso foram um dos fatores que
que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo né, nesse nível e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento, que eles apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, e a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Ozinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque o primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava o Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte... Hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está é interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até... vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo é o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima, porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não, o Alexandre, se quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time, porque o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas é ali, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou. Esse, para mim, é o time quase ideal. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla de zaga. Começou Ayrton Lucas por conta da ausência do Alexandre, mas no meu time ideal seria o Alexandre. Eric, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha no ataque, é isso mesmo. Eu deixaria o Bruno Henrique no banco de reservas, eu acho que ele está caindo de produção, mas aí é um achismo, mas coincidências à parte. Desde quando veio à tona a polêmica envolvendo a situação fora de campo, ele caiu de produção, e o Pedro no ataque sendo titular. Esse, para mim,
seria o time ideal com o Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. E aí veio a escalação, muita gente questionando, será que o Pedro vai aguentar? A gente vai falar sobre isso. Flamengo começando muito bem a partida, em todos os sentidos. Saída de bola perfeita com a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, que hoje eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. O Rossi participando bastante também na saída com os pés. O Wesley, chovendo molhado, elogiar a partida do Wesley, fez uma baita partida, sendo importante no setor defensivo, dando conta da marcação e sendo muito importante no ataque. É um jogador que é peça crucial no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Ele utiliza muito o lado direito com o Gerson e o Wesley. E os dois trabalham em sintonia, não só dentro de campo e fora de campo, eles também são bem amigos. O Ayrton Lucas voltou a fazer uma partida muito boa. Na verdade, eu seria incoerente se eu falasse muito boa, voltou a fazer uma partida muito boa. Hoje ele foi muito bem. No último jogo eu não considero que ele tenha ido muito bem. Ele foi melhor do que no jogo anterior. E ele está crescendo de produção. Ou seja, essa sequência de jogos do Alexandre fora foi importante para o Ayrton Lucas retomar a confiança. Não aquele bom futebol que o fez ir para a seleção brasileira. Mas contra o Corinthians, ele foi muito bem. Gostei da partida dele. Ajudou na defesa, ajudou no ataque. Foi muito bem o Ayrton Lucas. Eric Pulgar, nossa senhora. O que vem jogando o Eric Pulgar, a partida que ele fez hoje, é um absurdo. É um absurdo, no bom sentido, obviamente. Gente, teve um passe que ele deu no segundo tempo pro Arrascaeta, que foi nojento. E aí a jogada prosseguiu, o Arrascaeta perdeu o gol, a arbitragem deu impedimento, mas ele não estava impedido. Deu para ver no lance que ele não estava impedido. Se fosse gol, o gol seria validado. Então, foi um passe absurdo. O Pulgar foi importante também em passe para quebrar a linha adversária, roubada de bola no meio de campo. Foi uma partida muito boa do Eric Pulgar. O De La Cruz, motorzinho, jogando muito bem. Ele está bem fisicamente, deu para notar já que ele voltou à boa forma dele. O Arrascaeta, para mim, adianto logo, o melhor em campo. Gente, o que o Arrascaeta jogou hoje, sério, o Arrascaeta estava naqueles dias. E até o início da gravação desse vídeo aqui, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols em 5 jogos. Fora as assistências que ele tem dado nos jogos, são 3 assistências no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Bola na trave, início do segundo tempo, ele chutou uma bola de canhota de fora da área, explodiu no travessão. O gol do Pedro, o segundo de pênalti, foi ele que sofreu falta dentro da área do Igor Coronado. Jogou muita bola, o Arrascaeta, para mim, o melhor em campo. O Gerson foi bem também. Eu acho que ele precisa finalizar mais, isso eu concordo com todo mundo que comenta isso comigo e também aqui nas redes sociais. Gerson precisa finalizar mais. O Everton Cebolinha fez um bonito gol no início do primeiro tempo, o que condicionou muito o jogo, ajudou, facilitou a vida do Flamengo, porque o Corinthians teve que sair mais e com isso o Flamengo tirou proveito. Gostei do Everton Cebolinha no período que ele ficou em campo. E agora chegamos ao Pedro, gente. O Pedro é um absurdo. Teve um lance, não só pelos 2 gols que ele fez hoje, mas teve um lance no primeiro tempo que ele pegou, driblou, eu não sei se foi o Gustavo Henrique ou se foi outro zagueiro. Nossa, ele deu um corte no zagueiro, mostrando. Nesse lance ele driblou uns 2 ou 3. Nesse lance, aí ele chegou na cara do gol, finalizou, o Hugo conseguiu pegar. Ele mostrou explosão, velocidade, habilidade. Para aqueles que tinham dúvidas se o Pedro ia voltar bem, esse lance é a grande resposta. Ele voltou muito bem. É incrível a parte física do Pedro, como ele vem jogando futebol desde o retorno dele. Inclusive, hoje ele foi substituído, eu anotei aqui, deixa eu pegar rapidinho, gente. Ele foi substituído no segundo tempo, se eu não me engano, aos 35, mas eu anotei aqui para dar a notícia certinha aqui no canal para vocês. Vamos lá. Pedro substitui para o Bruno Henrique, deixa o campo ovacionado pela torcida do Flamengo. Ele saiu aos 33 minutos do segundo tempo, ficou 78 minutos em campo, sem contar os acréscimos do primeiro tempo. Essa foi a maior minutagem do atacante em um jogo depois do retorno da grave lesão. Bom, pessoal, se alguém tinha dúvida se o Pedro tinha voltado, voltou com tudo. Voltou com tudo. Bora! Voltou com tudo. E aí, no segundo tempo,
A substituição que o Felipe Luiz fez deu ainda mais fôlego, o Bruno Henrique entrando bem, Luiz Araújo entrando muito bem. Ele voltou a botar o Matheus Gonçalves, um jogador que não estava tendo muita minutagem, não estava tendo minutagem, na verdade, entrou na reta final do segundo tempo. Foi a partida perfeita do Flamengo, a verdade é essa. 4-0, saiu muito barato para o Corinthians, poderia ter sido 6 ou até mesmo 7, nenhum exagero. O Corinthians demonstrando uma dificuldade absurda para marcar o Flamengo. O setor defensivo do Corinthians perdidinho. O Dorival Júnior, futuro novo treinador, porque ele ainda não foi anunciado, estava no Maracanã assistindo em um dos camarotes, deve ter percebido que ele vai ter muito trabalho para ajeitar essa equipe. Até porque o Memphis ele foi substituído aos 31 minutos do primeiro tempo, com um problema físico ali. É o principal jogador do Corinthians, ele foi substituído, o Corinthians perdeu a sua principal peça do setor ofensivo. Então, mais uma partida muito boa do Flamengo. Acho que é uma espécie de cala-boca para aqueles que duvidavam do Felipe Luiz, se de fato o Felipe Luiz é um bom treinador. Gente, ele é bom treinador, ele é bom treinador. E assim, eu vejo muita gente criticar o Flamengo por perder muitos gols. Eu vejo o lado bom, perde muitos gols porque cria muitos gols, muitas oportunidades. É óbvio que se aproveitar as oportunidades é muito melhor. Mas dos males o menor, pelo menos o problema é que está perdendo, né? A falta de criação. Olha o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não tem criação de jogada. O Corinthians não cria, não faz nada. E tem bons jogadores no setor ofensivo. Bons jogadores, mas não consegue criar. O Flamengo já cria muitas oportunidades. Se conseguisse aproveitar mais as chances, inclusive hoje foi 4-0, mas poderia ter sido 6, repito, porque não soube aproveitar as oportunidades que criou. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, gostei demais. Parabéns aos jogadores, parabéns também à torcida do Flamengo. E é isso, nação, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. E isso aqui é Flamengo, ó. Até o próximo vídeo aí.